Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área para mais uma aula com questões inéditas para o concurso dos Correios. Aqui a gente vai trabalhar conhecimentos gerais, mas vocês já sabem que conhecimentos gerais é geografia. E se você não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, professora de geografia, geopolítica e atualidades. Falo aqui em todas as minhas redes vizinhas sobre geografia, atualidade, geopolítica para concursos, falo sobre estudos. E se você não me segue nas minhas redes sociais, @prof. Jéssica Fontes, lá no Instagram e @prof. Gé no TikTok. Todos os dias eu tô falando aí sobre concursos, tô colocando questão nos stories, então me acompanhe. E se vocês querem ter acesso a mais questões, eu tô deixando aqui disponibilizado na Hotmart por R$ 27,00 um PDF com 100 questões de conhecimentos gerais voltados para o concurso de Correios com gabarito comentado, né? Então, vocês podem também, quando for comprar, vocês podem baixar, vocês podem fazer exercícios e qualquer dúvida vocês podem me procurar, que vocês vão ter um acesso aí muito mais facilitado para tirar dúvidas comigo. E aí a gente tem, 100 questões, variando em níveis de dificuldade, em fácil, médio, difícil. Todos os gabaritos foram comentados exatamente para que vocês, ao errar, vocês vão lá no gabarito, não somente tem o gabarito, mas também tem os comentários desse gabarito, para que vocês compreendam o erro de vocês e vocês compreendam, o significado daquele gabarito. Então aproveita aí que, além de fazer exercício, vai ser uma super revisão para vocês. Vou deixar aqui no link abaixo. Eu acho que pode ajudar muito vocês, né? Então, todos os exercícios que eu fiz até agora, foi disponibilizado aqui, e aí a gente vai ter mais 100 exercícios, tá? Então aí, a gente já trabalhou vai trabalhar aí quase 120 questões inéditas. E uma coisa que eu trouxe nesse material é colocar questões associadas ao Correios, à vida, de carteiro, à profissão ali dos Correios. Então eu tentei agora, que nem eu vou fazer aqui agora com vocês, tentei agora colocar questões para vocês bem contextualizadas. Gente, estou olhando para a banca, estou analisando, fazendo questões estratégicas, exatamente para que quando vocês cheguem lá, vocês já se sintam totalmente preparados para fazer a prova. E hoje, como pedido, eu vou fazer só questões de geografia humana. Se você quer questões de geografia física, eu já deixei aqui um simulado que só tem questões de geografia física, e o primeiro simulado, ele foi misturado, tá? Então, é isso aí, vocês pedem e eu tô aqui fazendo, Falar, professora, traz só geografia humana, faz mais questões de geografia humana. Trouxe aqui um simulado só de geografia humana pra gente destacar. E aproveita, gente, já baixa aqui esse material da aula de hoje, faz os exercícios e vem assistir aqui os gabaritos comentados, eu comentando os gabaritos. E aproveita que, assim, sempre a aula, ela tem ali o comentário da questão, mas acaba sendo uma grande aula de revisão, então pode ser também uma revisão para vocês, tá? A primeira questão, ele fala o seguinte: o crescimento urbano. Então, ele tá falando pra gente sobre urbanização, tá? Então, a gente tem aqui o tópico de urbanização, que costuma ser um dos tópicos mais pedidos em termos de prova, tá? O crescimento urbano desordenado nas grandes cidades. A gente, muitas vezes, quando fala sobre crescimento urbano desordenado, a gente vai chamar isso de macrocefalia urbana, tá? Que é uma cidade que é muito inchada e que aí reproduz diversos problemas. Nas grandes cidades brasileiras, impacta diretamente a logística de entrega dos Correios. Um dos principais desafios enfrentados pelos carteiros e pela instituição em áreas urbanas, viu, gente? Tentei trazer aí, o tema de geografia associado, ao nosso concurso. Gente, essa questão de macrocefalia, ela vai trazer pra gente muitos problemas, E um dos grandes problemas que nós temos é a questão da mobilidade urbana. Isso vai, de uma certa maneira, ser muito problemático, principalmente ali pelo carteiro, pelos Correios, para entrega, dos produtos dos Correios. Por quê? Uma cidade que cresceu muito rápido, ela é uma cidade que vai reproduzir muitos problemas. Então, ela vai ser uma cidade muito populosa, é uma cidade na qual as pessoas chegaram antes da cidade conseguir se adequar àquelas pessoas. Então, a cidade, ela foi crescendo depois que as pessoas chegaram, não antes, que é o que deveria ter sido feito para que a gente tivesse uma organização melhor de cidade. Então, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de deslocamento. E é nesse sentido que a gente fala sobre mobilidade urbana, falta de mobilidade urbana,
né? A gente tem muitos carros, porque tem muitas pessoas. A gente tem muito tráfego, tá? Então, a questão do trânsito, tudo isso aqui vai atrasar essa questão de logística. Aí ele fala, aumento da densidade demográfica nas áreas rurais? Não, né, gente? Quando a gente está falando sobre urbanização, a gente está falando sobre crescimento da população urbana em detrimento da população rural, ok? E aqui não tem nada a ver a questão rural, tá? Aumento da densidade. Se ele falasse aumento da densidade demográfica, a questão falasse nas áreas urbanas, aí sim, isso aqui pode ser um problema, exatamente porque pode piorar essa questão, tá? Porque mais gente nas cidades, principalmente nas metrópoles, vão gerar mais inchaço urbano. E quanto mais inchaço urbano, mais macrocefalia urbana, tá? Falta de regularização fundiária e endereços em áreas periféricas. Gente, o nível dessa questão é nível médio difícil. Na verdade, é mais, né? Acho que tá mais para difícil. E aqui seria o nosso gabarito. O que é essa regularização fundiária? Seria ali um equilíbrio na estrutura fundiária brasileira. Então, olha o que eu fiz para vocês. Eu misturei uma questão de urbanização e agricultura, tá? Urbanização e agricultura. E o que é essa regularização fundiária? É quando a gente tem um equilíbrio da estrutura fundiária. Uma das grandes características da estrutura fundiária brasileira, né, é ser uma estrutura fundiária concentradora. Uma estrutura fundiária desigual. Mas, professora, o que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária é como estão organizadas propriedades de terras no Brasil. Então, historicamente, a gente teve um baixo acesso à terra, né, pelas populações mais pobres. Pensando no histórico, né, de acesso à terra, né, quando a gente começou a organizar o Brasil, as primeiras terras foram dadas para as elites portuguesas, através ali da estrutura de sesmarias e de capitanias hereditárias. Depois, a gente em 1850 vai ter a lei de terras, que vai fazer com que o acesso à terra seja somente por meio da compra. Só que a gente está falando de 1850, de metade do século XIX. Quem na metade do século XIX no Brasil tinha dinheiro para comprar terras? As elites. Né? Em 1960, no século XX, a gente vai ter Revolução Verde, né? Que é o processo de mecanização dos campos, modernização dos campos. E aí quem vai ter acesso, né, a pacotes de subsídios, pacotes, né, tecnológicos para poder modernizar os campos? As elites. Os pequenos agricultores não vão ter como modernizar os seus campos, modernizar as suas propriedades. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter a falência desses pequenos agricultores, eles vão para as cidades, vendendo parte de sua terra, ou a sua totalidade de sua terra, para os grandes produtores. Então, a estrutura fundiária brasileira significa o seguinte, né? Dizer que ela é concentradora e desigual. Que a gente tem muita terra na mão de poucas pessoas e muita gente sem acesso à terra. Mas isso é característica histórica do nosso país, tá? E aí, a falta de regularização fundiária, a falta desse equilíbrio fundiário, a estrutura fundiária brasileira, faz com que muita gente vá para a cidade. Procurar por melhores condições de vida, por mais empregos e etc. Então, isso faz com que a gente tenha um aumento da urbanização. E aumento da urbanização vai gerar inchaço urbano, principalmente nas metrópoles. Muito inchaço urbano gera macrocefalia urbana. Muita macrocefalia urbana faz com que a gente tenha ali uma problemática na logística do Correios, tá? E endereços em áreas periféricas. Gente, periferia é tudo aquilo que está em volta do centro, tá? Então, geralmente, eu vou formar ali um centro, uma cidade central, uma área urbana central, que vai concentrar pessoas, que vai concentrar atividades, que vai concentrar serviços, ok? E aí, o que acontece? Esse sítio urbano, desse centro urbano, nessa área central, ela vai ficando mais caro. Então, muitas pessoas não vão ter acesso a essa área central. Então, elas vão começar a morar em volta desse centro, né? Pode ser municípios, pode ser bairros. E aí, o que acontece? Cada vez mais, as pessoas vão se periferizando, né? A cidade vai se periferizando, porque as pessoas vão morando em áreas periféricas. Só tome cuidado aqui que periferia é diferente de favela.
Favela é um processo, né, o processo de favelização é o processo de formação de áreas irregulares. E essas áreas irregulares, a gente tem uma baixa atuação do Estado, né, ou uma ausência, uma baixa atuação do Estado, e aí, né, onde eu tenho uma população de menor poder aquisitivo indo viver, né, em áreas irregulares, ocupando áreas irregulares, tais como encostas de morro. O processo de favelização ele pode acontecer tanto na área central quanto nas áreas periféricas, tá? A única questão que a gente tem é que tanto as favelas quanto as periferias são áreas onde a gente tem a maior parte da população de menor poder aquisitivo vivendo. Os mais pobres vão viver tanto nas periferias quanto nas cidades, nas favelas, tá? Dos grandes centros urbanos ou não. Então, é importante a gente fazer essa configuração, que tanto endereços em áreas favelizadas e endereços em áreas periféricas, eles vão trazer uma dificuldade na mobilidade urbana, né? Porque, geralmente, nas áreas periféricas, né, principalmente em áreas periféricas muito longe do centro, em áreas favelizadas, a gente tem ainda pior a questão da mobilidade urbana, tá? Então, a gente vai ter sistemas de tráfego pior, sistemas de engenharia de transporte piores e etc. Tudo bem? A gente sabe disso, né? A gente, principalmente quando a gente está falando de Brasil e está falando das grandes metrópoles, as grandes metrópoles, elas são pautadas em segregação socioespacial. Ou seja, existe uma cidade que é do pobre e uma cidade que é do rico. E, geralmente, o Estado ele atua muito mais na parte que é do rico, da população de maior poder aquisitivo, tudo bem? Então, endereços em áreas periféricas, eles têm essa questão da logística, é um desafio para a questão da logística do correio, exatamente porque a gente tem uma piora no sistema de mobilidade urbana, então, de ônibus, de estradas, boas estradas e etc, tá? Alta taxa de natalidade nas áreas urbanas. Gente, a gente já alcançou baixas taxas de natalidade em áreas urbanas, tudo bem? Presença de grandes extensões de terras improdutivas na cidade. E aqui não tem... quando a gente fala sobre terras improdutivas, a gente está falando de áreas rurais. E a diminuição da população economicamente ativa nos centros urbanos. Aqui eu acho que é a única coisa que vocês poderiam ficar mais em dúvida. Mas a gente tem uma diminuição da população economicamente ativa. A gente está tendo diminuição, né? Mas ainda não é algo que impacta, de uma certa maneira, a economia, né, das cidades hoje, tá? Isso é um desafio para o futuro. Mas não está associado intimamente à questão da logística. Tudo bem? Próxima questão. Depois eu quero saber aí se vocês acertaram, tá? A migração interna, também chamado aí de migração nacional, que é aquela migração que o brasileiro faz dentro do território brasileiro, influencia diretamente a demanda logística dos correios, tá? Até mesmo porque tem certas áreas, né, que vão ter mais atratividade, outras áreas que vão ser menos atrativas. Então, vão ter certas áreas que vão ter mais demanda de entregas, outras áreas que vão ser menos demanda de entrega. Um outro ponto que a migração, ela também ajuda a gente a compreender o crescimento natural dos lugares, tá? O crescimento natural da população, ele fala sobre crescimento vegetativo menos saldo migratório. Então, a migração ela é importante a beça para a gente analisar, né, como é a configuração espacial ali, saldo migratório, como é a configuração espacial ali de uma área, né, de uma região, como que vai ser a logística do correio para ali. Com novas rotas sendo necessárias para atender as mudanças populacionais. O processo de migração para o centro-oeste, então ele está falando aqui para gente que o centro-oeste na década de 60 e 70 se torna uma área, né, atrativa. E aí a gente não pode esquecer que essa década aqui é a década de construção de Brasília. Então, para Brasília ser construída, a gente acabou incrementando ali a construção civil. E isso gerou muito empregos. Então, fez com que essa área ela fosse, né, bastante urbanizada, bastante atrativa para a migração. Por sinal, atrativa para a população. Por sinal, a região centro-oeste, ela é a segunda região mais urbanizada do Brasil. E por quê?
Diferentemente das outras regiões, que teve ali vetores associados à industrialização e ao êxodo rural, aqui foi uma urbanização criada pelo Estado brasileiro. E uma dessas iniciativas do Estado brasileiro foi a criação de Brasília por JK, tá? Juscelino Kubitschek, ok? E na década de 70, a gente vai ter um processo, um fenômeno chamado de Revolução Verde nos campos, na qual a gente vai ter a mecanização dos campos. Então, é o momento onde os campos começam a se mecanizar. Só que nesse processo de mecanização, a gente vai ter a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Substituição da mão de obra humana. E aí a gente vai ter, né? A gente vai ter muita gente indo para a cidade, fazendo então com que a região centro-oeste seja a segunda urbanizada, até mesmo porque, para entender o que é urbanização, eu preciso fazer uma diferenciação entre população urbana e população rural, tá? E aí ele tá perguntando pra gente o processo de migração para o centro-oeste, na década de 60 e 70, foi motivado principalmente pelo quê? Construção de Brasília, acabei de colocar aqui para vocês, e um outro ponto foi que essa Revolução Verde vai fazer com que a gente tenha uma grande atratividade, né, para áreas muito próximas do agronegócio, para a expansão da fronteira agrícola brasileira. Expansão da fronteira agrícola. Professor, o que é fronteira agrícola? É uma área de plantação para o agronegócio, tá? De plantação de commodities, de plantação de agricultura comercial, tá? Principalmente soja. A descoberta de grandes jazidas de ouro e prata na região. Não, ouro vai atrair imigração principalmente para Minas Gerais, tá? Mato Grosso do Sul, jazidas, né? Pode trazer migração, mas não foi esse caso aqui pro Centro-Oeste especificamente. Implementação de projetos de irrigação em larga escala. A gente tem tido muitos projetos de irrigação hoje no Nordeste, tá? Fazendo com que, por exemplo, até mesmo uma população de lá, ela consiga se fixar mais no campo, tá? Do que na cidade. A expansão da fronteira agrícola e a construção de Brasília, aqui, gabarito letra C, tá? A abertura dos portos comerciais ao longo do Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia, a gente não pode esquecer que ele conforma a bacia Tocantins-Araguaia. Mas não tem a ver aqui com o Centro-Oeste especificamente, apesar da bacia, né? Ela tem uma ligação ali com a região Centro-Oeste, tá? E aqui não portos comerciais, lembrando que portos comerciais, ele vai ser dado em áreas de litoral, né? E aqui do Rio Araguaia, né, ele vai adentrar o território brasileiro. Então, ele vai ser importante, na verdade, até mesmo para o escoamento, mas não a abertura de portos comerciais. Escoamento de produtos, apesar do Tocantins e Araguaia, né, ser um rio de planalto, né, que é para potencial de geração de energia hidrelétrica, ele tem trechos navegáveis importantes. Há crises econômicas na região norte e sul também, aqui não tem nada a ver com a história, tá? Então, gabarito aqui, de fato, letra C. E aí, trouxe aqui para vocês, gente, eu vou apagar essa parte aqui, mas caso vocês queiram copiar alguma coisa, dá uma pausa, né, no vídeo, e aí eu só vou apagar porque eu quero que vocês vejam um pouquinho aqui esse mapa que eu trouxe. Pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse mapa. Ficou um pouquinho ruim, né, a qualidade, mas dá pra gente ver. Aqui vem falando sobre as principais migrações internas do Brasil entre a década de 40 e 1994, aqui, ó, entre a década de 40 e 70. A gente vai perceber que o maior fluxo migratório vai ser do Nordeste. E a gente sabe, né, que o Nordeste é a região mais emigratória do nosso país mesmo. Então, saiu, né, muita gente do Nordeste em direção a vários lugares, né? Principalmente aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Devido à atratividade da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, né? Da acumulação de capital que vinha aqui, da industrialização, etc. Na década de 40, a gente já tinha iniciado o processo de industrialização brasileira, então a gente tinha ali
emprego, principalmente porque existia um fomento ao comércio. A gente vai ter aqui em direção a Brasília, provavelmente ali na década de 60, 70, né? Porque ele fez um apanhado histórico de quase 30 anos, mas também a região sul, né? E algumas áreas aqui do Mato Grosso do Sul, associado à fronteira agrícola brasileira. Tudo bem? Aqui, de 1970 a 1990, a gente já tem algumas mudanças importantes, tais como, né, a perda, né, desse fluxo migratório em direção ao Sudeste. Então, a gente consegue perceber que vai diminuir bastante, apesar de continuar, tá? A gente continua tendo aqui, por exemplo, em direção ao centro-oeste, mas a gente também tem agora indo em direção à região norte, tá? Lembrando aqui que na década de 70, principalmente para essa área do Pará, a gente estava tendo um boom de mineração no Pará, né, ali na Serra dos Carajás, então isso, a corrida do ouro, né, Serra Pelada, então acabou fazendo com que o Pará se tornasse bastante atrativo entre a década de 70 e a década de 80. Também na década de 70 a gente consegue perceber, né, uma saída ali, né, de população da região sul do Paraná em direção a São Paulo, em direção, né, a áreas da fronteira agrícola brasileira também, tá? Então isso é bastante importante, que a fronteira agrícola brasileira, principalmente a partir da década de 70, se tornou um grande vetor, né, de migração interna do Brasil. E a gente também tem aqui, né, da saída de Rondônia para a região sul e etc., também motivado, né, por isso, tá? E hoje a gente consegue perceber, e nesse sentido aqui, nesses dois períodos, a gente tinha uma migração interregional muito grande, né, que é migração entre regiões. A partir da década de 90, a gente tem visto aí uma migração intrarregional, que é dentro da região. Então, antigamente era muito mais fácil a gente ver a população mudando de regiões, e agora a gente consegue perceber que está dentro das regiões, né? Dentro. Então, é muito mais fácil eu compreender uma migração de pessoas saindo, né, do Rio de Janeiro em direção a Belo Horizonte, né, do Espírito Santo em direção a Minas Gerais, né, Belo Horizonte, etc., Vitória indo para Minas Gerais, de pessoas procurando Salvador, procurando Recife, procurando Fortaleza, né, procurando as principais metrópoles, né, que principalmente a partir da década de 90, quando a gente tem uma industrialização da região Nordeste, tá? E um outro ponto que a gente vê bastante também é a questão da migração de retorno. Então, muitos imigrantes que vieram na década de 40, na década de 50, vieram para o Sudeste, estão voltando para o Sudeste exatamente porque várias cidades do Nordeste se tornaram aí polos regionais. Então, eles têm emprego, são atrativos de empresa, então tem geração de emprego, a qualidade de vida melhorou muito e as pessoas estão retornando, tá? Então, a principal característica da migração na atualidade, migração interna, é essa, tá? Tá bem? Então, aí uma pequena revisão sobre migração para vocês. Durante o processo de formação territorial do Brasil, as vias fluviais desempenharam um papel crucial no transporte de mercadorias. Pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha aqui, né, as vias fluviais extremamente importantes. Pelo menos, né, ali com os trechos navegáveis do São Francisco e etc., tá? A gente sabe que a grande era das rodovias no Brasil vai ser o século XX, né? Mas a gente vai ver ali a força mesmo das rodovias aparecer pós Segunda Guerra Mundial, com o JK, com o regime militar, tá? Mas antes, o transporte de mercadorias no Brasil era feito muito pelas vias fluviais, pelas hidrovias, tá? Então é importante a gente ver. Ah, professora, mas o São Francisco, ele não é o Rio de Planalto? Ou seja, ele não tem muitos declives? Não é difícil o transporte em Rio de Planalto? Sim, tá? Mas o que acontece? O São Francisco, ele tem vários trechos navegáveis, né? Se a gente for pensar em Rio de Planalto, é isso, né? O rio tá aqui. E aí, quando chega aqui, vira cachoeira. Então, não tem como navegar, né, todo o rio. Mas o que acontece? Se eu quero navegar de um trecho A para um trecho B, eu consigo. E o São Francisco, né, é gigantesco, é de Juazeiro a Pirapora, isso aqui é enorme, tá? Então eu tenho essa possibilidade. Ou eu tenho a possibilidade de construir eclusas, e aí é uma obra de engenharia que torna o rio navegável, tá? O Brasil fez isso com a hidrovia Tietê-Paraná para poder, né, com a bacia, juntando a bacia Tietê, né, que é um rio da bacia do Paraná,
para poder escoar produtos para os países do Mercosul, né, que é Paraguai, Uruguai e Argentina. Hoje a malha viária moderna é essencial para os Correios. E essa malha viária moderna, ela é pautada nas rodovias. Qual foi uma das consequências históricas desse processo para a atual infraestrutura logística do país? Centralização das entregas nos estados da região norte? Não, né, gente? Até mesmo porque as melhores rodovias, elas vão estar no sudeste do Brasil, tá? E aí algumas áreas ainda vão estar ali, de uma certa maneira, desintegradas, não vão ter ali uma conexão tão grande, apesar da gente ter todo o país conectado, né, por BRs federais. Mas, né, a gente sabe que a centralização das entregas, né, principalmente porque a gente tem as rodovias melhores, não é nos estados da região norte, e sim nos estados da região sudeste, até mesmo porque para responder isso aqui, eu não precisava somente analisar a questão da malha rodoviária, mas também da questão da população, já que o sudeste é a região mais populosa do Brasil e a região mais povoada do Brasil, ou seja, tem a maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A priorização das rodovias como principal meio de transporte. Então, tá aqui o nosso gabarito, tá? Então, foi de fato isso. A colocação de rodovias no Brasil foi um projeto geopolítico do JK, porque ele queria atrair indústrias de bens, né, Juscelino Kubitschek, ele queria atrair indústrias automobilísticas para o Brasil, né, indústrias estrangeiras. Como que eu vou atrair indústrias automobilísticas se eu não tenho rodovias, não tenho as áreas para esses carros, né, circular? O desenvolvimento homogêneo das regiões? Não, gente, tá? O desenvolvimento foi completamente heterogêneo, a gente tem heterogeneidade em várias áreas, né, das regiões do nosso país, até mesmo intra-região é heterogênea, tá? O Brasil é muito plural. Eliminação desigual das desigualdades regionais de transporte? Não, né? A gente até, na verdade, aumentou a concentração de infraestrutura ferroviária no Centro-Oeste. E aí vocês também poderiam ficar em dúvida nessa, mas aqui especificamente não tem a ver com ferrovias. Por sinal, seria ali importante para a gente ter ferrovias, né? Porque a gente conseguiria ter um escoamento maior dos produtos a longas distâncias, de forma mais barata. Mas as rodovias, principalmente para entrega de mercadorias, ela tem uma vantagem competitiva muito boa, que é a flexibilidade. Então, eu consigo entregar um produto na sua porta, porque eu tenho rodovias, tá? Eu estou ali no sistema rodoviário. Com o trem, eu não consigo fazer isso, tá bom? Questão número 4. Os Correios enfrentam desafios logísticos específicos em áreas metropolitanas, devido ao processo de urbanização no Brasil. Então, a gente está falando aqui novamente sobre a questão de logística, que é um dos pontos mais importantes associados, né, à profissão ou associação ali aos Correios. E aqui, de novo, a gente vem vendo aqui uma questão sobre regiões metropolitanas. Um dos principais fenômenos relacionados à urbanização brasileira é a macrocefalia urbana. Opa, já falei isso aqui para vocês hoje da macrocefalia urbana, né? Então, eu sempre coloco muitas questões sobre isso, porque eu acho que são pontos extremamente interessantes e relevantes para a gente estudar, tá? A concentração excessiva de atividades econômicas e população em cidades médias não são em cidades médias, tá, gente? São cidades grandes. Cidades médias são aquelas cidades com até 500 mil habitantes. E tem um ponto de migração interna que é muito legal da gente destacar, é que desde a década de 90, a gente tem tido um fenômeno muito característico, né, que é a desmetropolização. As pessoas estão deixando de viver nas cidades, nas grandes metrópoles, desmetropolização, para viver em cidades médias, né? Porque as cidades médias, elas têm menos problemas do que as cidades grandes, né? Elas não têm tanta macrocefalia urbana assim. O crescimento desordenado e desproporcional de grandes cidades, resultando em problemas como trânsito, habitação precária e infraestrutura deficiente, gabarito letra B, tá? Então, de fato, a gente teve um crescimento muito grande, um inchaço urbano muito grande, desproporcional, que fez com que a gente, então, criasse macrocefalia urbana, tá? E as dimensões da macrocefalia urbana são várias, né? São dimensões econômicas, são dimensões sociais, são dimensões ambientais, tá? A descentralização dos serviços urbanos para as cidades pequenas. Não, gente, continua tudo centralizado nas cidades grandes. A criação de regiões metropolitanas planejadas
A gente até tem regiões metropolitanas planejadas. E o que é uma região metropolitana? É um conjunto de municípios. Então, vou mostrar aqui, ó. Vamos pensar que esse A, B, C, D, E, F, G, H são municípios. Tudo isso aqui é municípios. Então, é um conjunto de municípios. Então, eu tenho aqui, ó. B, C, D, E, F, G, ligados a uma cidade central. Que é a cidade A. Por meio de uma infraestrutura em comum. Eles são integrados socioeconomicamente a essa cidade central, tá? Então, só que aqui ele fala com infraestrutura eficiente. Infelizmente, gente, a região metropolitana, ela vai reproduzir os problemas da cidade central, tá? Então, se eu tenho infraestrutura deficiente na cidade central, eu vou acabar tendo infraestrutura deficiente também na cidade, né, nas cidades da região metropolitana. E trazer a região metropolitana, né, como um mecanismo de gestão de cidade foi extremamente importante, tá? Mecanismo de gestão de cidades. Como mecanismo de gestão de cidades, metrópoles, elas são importantes, né? Elas vão surgir como esse mecanismo ali na década de 70, quando a urbanização do Brasil começa a ficar mais densa, a rede urbana do Brasil começa a ficar mais densa, e os problemas também começam a aparecer ali de forma bastante latente, né? A substituição das capitais estaduais por novas cidades-sedes, a gente não tem visto isso, então não tem nada a ver aqui com a história, visando melhor organização urbana, tá? Bora pra próxima. Que maiorzinha, não se assustem. A transição demográfica brasileira é marcada por mudanças significativas. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu vou mostrar para vocês a transição demográfica do Brasil de 1800 a 2100. Então, a gente tem aí um bom tempo, né? Então, um bom espectro de tempo para analisar. O que é uma transição demográfica? Ele fala sobre as mudanças do comportamento, da dinâmica de uma população. Geralmente é dividido em 4 fases, tá? Apesar de alguns gráficos, porque a transição demográfica é um gráfico, pode trazer 5 fases, mas a transição demográfica é um gráfico. E aí, na fase 1, então a gente consegue perceber aqui que pelo menos ele está mostrando pra gente população, que é essa parte aqui, né, coloridinha azul. A gente tem taxa bruta de natalidade, então o roxo é natalidade. Natalidade é a quantidade de pessoas que estão nascendo. Taxa bruta de mortalidade, então aqui eu tenho mortalidade de vermelho. E o crescimento vegetativo, que nada mais é do que a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? Então ele está mostrando o seguinte pra gente. Pelo menos até o final do século XIX, o crescimento vegetativo do Brasil era estável, tá? A gente tinha uma estabilidade no crescimento vegetativo do Brasil e a gente tinha altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade, tá vendo? Então, altas taxas de natalidade, opa, essa aqui é a mortalidade. Altas taxas de mortalidade e altas taxas de natalidade. E aqui, então, vai mostrar pra gente, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade é, né, o crescimento vegetativo. E aí, quando chega ali no final do século XIX, a taxa de mortalidade começa a cair, ó. E, gente, a transição demográfica é exatamente isso. Então, a gente tem aqui uma primeira fase 1 da transição demográfica do Brasil, que vai até o final do século XIX, que é altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Nasce muita gente, mas também morre muita gente, então eu tenho baixo crescimento vegetativo. Na fase 2, eu tenho uma diminuição da taxa de mortalidade. Em compensação, então eu tô aqui com a fase 2, ó. Eu tenho uma diminuição da taxa de mortalidade, consegue perceber aqui pela taxa do vermelho, né? E eu tenho uma manutenção das taxas de natalidade alta. Então, a taxa de natalidade ainda está alta e as taxas de mortalidade estão caindo. E aí, nesse sentido, eu vou ter um aumento do crescimento vegetativo, tá? É nesse momento também, então, que o Brasil vai passar ali para sua explosão demográfica e até chegar o momento que a gente vai chegar o momento ali que a gente vai alcançar o equilíbrio, tá?
Então, a partir da década de 60, por exemplo, o grande baby boom da explosão demográfica do Brasil é exatamente pós Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, ó. É um momento que a gente alcança, né, essa diferença entre a mortalidade e natalidade. E aí a gente vai começar, então, a partir ali da década de 60, 70, a fase 3, tá? Nessa fase 3, eu vou alcançar uma estabilidade da taxa de mortalidade, até mesmo porque o que diminui taxa de mortalidade? Higiene, saneamento básico, vacina, antibiótico, remédio, etc. Então, a gente teve um avanço da ciência muito grande, mas depois, né, a gente vai ter a população vacinada, tomando antibiótico, tomando, né, remédio, com mais acesso a saneamento básico, mais acesso à higiene. Então, a gente vai ter uma estabilidade das taxas de mortalidade. Em compensação, a gente vai ter uma queda vertiginosa da taxa de natalidade. E aí, as taxas de natalidade, ela vai cair por quê? A mulher está entrando no mercado de trabalho, está se consolidando no mercado de trabalho, está estudando. Cada vez mais a gente tem mais mulheres estudando, se consolidando no mercado de trabalho. Mais pessoas vivendo em áreas urbanas, porque viver em áreas urbanas é caro, então as pessoas vão ter menos filhos. Cada vez mais tem mais métodos contraceptivos, então tem mais acesso, né, a controlar a fertilidade da mulher, então ela vai ter menos filhos. Então, assim, são vários pontos que a gente pode destacar aqui, né, para diminuir essa taxa de natalidade e cada vez mais, né? Então, a gente tem uma queda muito grande. E aí, no caso, a gente vai ter, pelo menos até ali 2030, a gente vai estar nessa faixa aqui, tá? E aí, a gente começa a entrar na quarta fase. E essa quarta fase acontece uma coisa extremamente importante, que é a taxa de mortalidade, ela vai ficar maior do que a taxa de natalidade, tá? Então, vai começar a decrescer. Então, a gente tem o decréscimo de população. E aí, né, então a gente vai ter uma involução populacional. Só que a gente tem que perceber o seguinte, essa taxa de mortalidade, ela vai começar a aumentar, por quê? Não porque a gente vai ter menos saneamento básico, ou a gente não vai ter mais vacina, vai acontecer aqui uma coisa louca na sociedade. Não. É porque a população brasileira, ela envelheceu, está envelhecendo, e aí vai começar, né, a ter mais gente morrendo, porque é mais idosos morrendo. A gente vai ter, em termos de número total de população absoluta, mais idosos. E esses idosos, né, eles vão morrer. Então, vai começar a morrer mais idosos do que nascer crianças, tá? É nesse sentido aqui que a gente está falando, tudo bem? Então, a gente já tá, tipo, na portinha da fase 4. E aí, ali por volta de 2040, a gente vai ter uma involução populacional do Brasil, tá? Então, isso é transição demográfica, como que o comportamento mudou ao longo dos anos, tá? Dos anos. Show? E aí, então, agora eu posso voltar confortavelmente para... Eu posso aqui voltar confortavelmente para a minha questão, que essa é uma parte, né? O conceito de transição demográfica é um conceito meio difícil, eu acho, né? Meio difícil aí. E aí, perceba que o seguinte, ó, ele mostra pra gente que a gente, do crescimento vegetativo, né? Estava estável, a partir do século XX começou a aumentar. A gente teve, né, a nossa explosão demográfica aqui, ó, né, no final, no pós-Segunda Guerra Mundial, e depois caindo, tá? A transição demográfica brasileira, ela, deixa eu botar aqui minha caneta, ela é marcada por mudanças significativas nos indicadores de natalidade e mortalidade ao longo do tempo, afetando diretamente a demanda estratégica logística dos Correios. Sobre esse processo. Gente, depois eu quero muito saber o que vocês acharam dessas questões mais contextualizadas, tá? Então deixa aqui nos comentários, que é importante pra mim. E assim, gente, tudo isso que eu tô fazendo foi a partir de feedback que vocês me deram nos comentários. Então, professora, faz dessa maneira, coloca a letra maior, fala mais devagar. Tudo isso que eu tô tentando me adequar, tá? Então tá sempre melhorando aí para que a gente possa mesmo gabaritar a nossa prova. Sobre esse processo, é correto afirmar o quê? O Brasil já completou a sua transição demográfica. Gente, a fase de transição demográfica, ela é a segunda, tá? Mas a gente dizer que a gente já completou, não, que é passar por todas as fases e chegar até a fase 4, né? A gente ainda não completou, apresentando taxas de natalidade e mortalidades equivalentes de países desenvolvidos desde o início do século XX. Gente, as nossas taxas de natalidade e mortalidade até de fato estão parecidas com os países desenvolvidos, apesar que, né, os países desenvolvidos, os países centrais, os países ricos, eles têm taxa de natalidade muito menor, taxa de mortalidade muito menor, mas assim,
A nossa taxa de natalidade, de fecundidade, né? Que é a projeção de quantos filhos uma mulher pode ter em sua idade fértil, né? Durante a sua vida, é muito baixa. A gente já está abaixo da reposição populacional. Então, aí ele fala, taxa de natalidade, mortalidade equivalente de países desenvolvidos desde o início do século XX? Não, tá? A gente vai começar a alcançar ali pela década de 80, né, diminuição da nossa taxa. A gente começa a diminuir as taxas de natalidade a partir da década de 50, mas, né, a partir ali de 2010 a gente já tem taxas baixas. O declínio da taxa de mortalidade ocorreu antes do declínio da taxa de natalidade. Vamos ver isso? O declínio da taxa de mortalidade foi antes de natalidade? A mortalidade foi antes? Foi, tá? Opa! O declínio da taxa de mortalidade ocorreu antes do declínio da taxa de natalidade, resultando inicialmente em um crescimento populacional acelerado, aumentando a demanda por serviços de entregas em novas áreas urbanizadas. Perfeito, gabarito letra B, tá? Então, tá aqui o declínio da taxa de mortalidade, ocorreu antes do declínio da taxa de natalidade, e é isso. A transição demográfica brasileira foi interrompida na década de 70. Não, gente, tá? E um ponto importante aqui é que, geralmente, quando a gente faz a avaliação de mortalidade no início da transição demográfica, a gente vê mortalidade infantil, porque se você não sobreviveu no seu primeiro ano de vida, significa que o seu país é ruim, assim, em termos de qualidade de vida, tá? E apesar do Brasil ter diminuído muito a nossa mortalidade infantil, a gente ainda tem mortalidades altas se comparado aos países desenvolvidos, tá? O aumento das taxas de natalidade nas últimas décadas, não, a gente tem tido a diminuição da taxa de natalidade, tanto da taxa de natalidade quanto de fecundidade. A transição demográfica brasileira é um processo exclusivo de regiões urbanas. Não, também tem de toda a população, tanto urbana quanto rural, sem impacto na logística dos correios em áreas rurais. Não tem nada a ver aqui com a história, tá? Essa questão eu adorei ela, fiquei toda felizinha quando eu a fiz. E é isso, né? Eu acho que é uma questão em que a gente pode avaliar muitas coisas. E por último, trazer aqui uma questão de agricultura. Eu já tinha falado com vocês sobre agricultura, mas vamos continuar aqui falando, né? Aqui foi a única coisa que eu acho que eu não consegui trazer um ponto muito relacionado com a questão do Correios, então não vai ter, tá? Então eu peço aí desculpas antecipadamente, porque eu não consegui fazer uma contextualização, mas talvez a banca aí ela consiga, porque tem, né, várias pessoas trabalhando ali para fazer questões, tá? A estrutura fundiária brasileira foi fortemente influenciada pela Lei de Terras de 1850. Eu já falei sobre ela nessa aula, tá? A Lei de Terras, ela é o seguinte, só pode ter acesso à terra quem compra, é isso. Teve impacto significativo na concentração de terras, porque, obviamente, somente a elite vai ter acesso a comprar a terra. E na organização do espaço agrário. Sobre essa lei e seus efeitos, é correto afirmar o quê? A Lei de Terras de 1850 democratizou o acesso à terra? Não. Elitizou o acesso à terra, tá? Essa lei estabeleceu que as terras públicas seriam adquiridas exclusivamente por meio da compra, restringindo o acesso às camadas mais pobres da população. Aqui é uma questão mais fácil, né? Principalmente se você sabe o que é lei de terras. Aqui é um tópico do espaço agrário brasileiro e é importantíssimo que a gente faça essa associação da concentração de terras no Brasil à questão histórica das Seis-Marias, né, das capitanias hereditárias, da lei de terras, da Revolução Verde. Tudo bem? Então aqui é nesse ponto. Na letra C, vamos ver o que está errado. A lei determinou a reforma agrária obrigatória? Não, tá? A gente não tem reforma agrária no Brasil, apesar da gente ter lei de reforma agrária, mas a gente não alcançou a reforma agrária como um processo e um fenômeno, né, de regularização fundiária. Né? O que seria a reforma agrária? Seria o reequilíbrio, né, das propriedades de terras no Brasil. A redistribuição, né, fala sobre a redistribuição de terras no Brasil. Predomina-se em termos de área, né, os latifúndios, e a ideia seria, então, reequilibrar isso, redistribuir essas terras, principalmente, dar acesso, né, a terras para as populações que não têm acesso. Na lei do Estatuto da Terra de 1964, a gente vai ter a lei de reforma agrária de função social da terra. Então, a terra, ela precisa sempre estar ou produzindo alimentos ou produzindo trabalho. Se não produz alimentos e não produz trabalho, aquela terra ela é considerada uma terra improdutiva. E terras improdutivas, no Brasil não pode ter terra improdutiva. Terra improdutiva, ela é uma terra que vai para a reforma agrária, tá?
Mas o ruim é que, assim, primeiro que há muitas brechas na lei, né? Ela foi feita durante um processo onde a gente estava tendo modernização do campo. Então, foi assim, foram reformas bastante conservadoras, de uma certa maneira, tá? Mas a lei de terras é importante, o Estatuto da Terra de 64, de 1964, também é importante. O principal objetivo da lei de terra foi estimular a imigração europeia? Não foi isso, não tem nada a ver com a história. A lei de terras foi abolida com a proclamação da República? Também não, a gente... Para ter acesso à terra, a gente precisa comprar essa terra, né? Então, a terra ilha é uma propriedade privada, ela é uma mercadoria que precisa ser comprada para que eu tenha acesso a ela. Vou aproveitar, falei que ia ser a última questão, mas vou dar uma questão extra aqui para vocês, tá bom? Que é também sobre agricultura e vou trazer um ponto chamado de Matopiba. O Matopiba, região composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecido como a nova fronteira agrícola brasileira. Lembrando que fronteira agrícola é uma área, um espaço reservado para a produção de commodities no Brasil, né, para mecanização e etc. Aqui, com base no mapa, acabou não aparecendo, mas tudo bem. E de acordo com os conhecimentos aí sobre o Matopiba, é correto afirmar o quê? Como ele é nova fronteira agrícola brasileira, ele é voltado para a produção de commodities. Commodity é um produto do setor agrícola ou pecuário ou do extrativismo, pode ser mineral, vegetal ou animal. Então, tem que ser do setor primário e que tem um valor agregado ali para o PIB do país, do Produto Interno Bruto. Então, o país ganha dinheiro vendendo aquilo, tá? Principal commodity do Brasil, soja e petróleo. Soja aí, né, do setor agrícola, petróleo do setor do extrativismo mineral. E aí, um ponto importante também, que isso aqui estrutura pra gente o agronegócio. Um ponto importante aí pra gente, que isso aqui estrutura o agronegócio, tá? O Matopiba é uma região historicamente voltada para a produção de produtos extrativistas? Não. Com pouca integração no agronegócio, ele é ali o coração. Não vou dizer que ele é o coração do agronegócio, porque o coração do agronegócio ainda é o centro-oeste, né? É a fronteira agrícola brasileira tradicional. Mas o futuro do agronegócio é o Matopiba. A expansão agrícola no Matopiba é baseada em pequenas propriedades, né? Ou seja, minifundos? Não. Se ele está associado ao agronegócio, ele é latifúndios, tá? Pequenas não, grandes. Então, latifúndios. Com foco na agricultura subsistência? Não, com foco na agricultura de exportação. A agricultura subsistência é aquilo que eu planto para comer, tá? Um gênero de alimentação. Arroz, feijão, batata. A região caracteriza-se pela produção de commodities agrícolas, como soja e milho, impulsionada pela modernização tecnológica, gabarito letra C, tá? O crescimento do Matopiba reduziu os impactos ambientais, não aumentou, né? A região enfrenta poucos conflitos agrários. Gente, se é fronteira agrícola, vai ter conflito agrário, tá? E aqui o mapinha de onde está o Matopiba para vocês, tá? Então, a gente vê aqui principalmente as principais cidades. Então, pega aqui o Oeste Baiano, né? Piauí, Maranhão, Tocantins, nova fronteira agrícola e, por sinal, grande responsável pelo aumento do desmatamento do Cerrado, tá? É isso aí, espero aí que vocês tenham gostado, que vocês utilizem isso aqui, né, com sabedoria, tá? Que vocês tenham aprendido. Deixa pra mim também depois quanto que vocês tiraram, porque eu também quero saber. Eu sempre fico muito feliz quando vocês falam aí que acertaram X questões e que vocês aprenderam alguma coisa nova, tá? Então até a próxima, gente. Tchau!